Pai, aqui está o teu filho, ele é instrumento da tua graça. Nessa noite, Pai, diante de tudo que estamos vivendo aqui, diante dessa atmosfera de cura, de liberdade, usa-o para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Graças a paz, igreja. Vamos adorar mais um pouco. Amém? Estou preparando o caminho e direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Adora o Senhor. Por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E a por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, mesmo ele traz. Ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam ele traz pra si. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria. Diga para quem está do seu lado assim: você está preparado para perder tudo, se for preciso, por amor a Jesus? Você pode sentar. E perder para Jesus, na realidade, Jesus não perde para ninguém. Nós usamos o nosso tempo, gastamos o nosso tempo, a nossa vida no altar, gastamos o nosso ser, a nossa vocação, nosso chamado aos pés do Senhor. E com certeza, a recompensa está estabelecida sobre nossas vidas. Amados, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em João 13. Nós vamos ler essa passagem tão conhecida de Jesus lavando os pés dos discípulos. João 13, a partir do verso 1. E a gente vai entender o porquê a gente louvou essa canção. Não esqueceram, não estava no schedule, mas eu vou lembrar. Sexta tem um entre elas, colors, né? E sábado tem um entre eles, ballers. Ballers. Exatamente. Então, se você é homem, né? Sábado nós vamos nos reunir para adorar o Senhor, glória a Deus. Para jogar futebol, jogar videogame e para comer. Churrasco, irmão.
Os homens dessa guerra vão ficar atrás. Não, que é isso? É o entre eles, não. Homens de verdade, venha também você fazer parte. Vai ser bênção, ainda há vaga para vocês. João 13, a palavra do Senhor diz assim, que assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava na cintura. Aproximando-se Simão Pedro, que lhe disse, aproximou-se: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não podeis compreender, todavia compreendereis mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que o Senhor lhe advertiu: se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Amados, o tema da mensagem de hoje é a lógica do reino de Deus. E se eu desse um outro tema para essa mensagem, seria: o evangelho é contracultural. Por que contracultural? O que é cultura? Cultura nada mais é do que um conjunto de normas, regras, leis, etiquetas, que são éticas pequenas. Então, quando a gente chega num lugar, a gente pratica uma etiqueta: bom dia, boa tarde, boa noite. Na igreja, graça e paz, paz do Senhor, que são estabelecidas por uma determinada sociedade. Mesmo num mesmo país, é possível haver culturas diferentes. Às vezes a gente pensa que cultura é só as manifestações de dança, de música de um determinado povo, mas não é apenas isso. É também a forma como um determinado povo se comporta diante das situações que lhes são apresentadas. E muitas vezes essas normas, leis, etiquetas, condutas, regras, elas não condizem com o que para nós cristãos é a nossa bússola moral e espiritual. Quantos estão com sua Bíblia na mão? Pegue ela aí. Se você está com sua Bíblia, você pega ela fisicamente, segura ela. Se está no seu aplicativo, você pega ele. Se não está, você fica quietinho aí. Ou então você diz assim: a tua palavra guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra está em você. Segura ela. Essa é a nossa regra de fé, de moral, de ética e espiritual. Quantos podem dizer amém? E por algumas vezes nós vamos ver o mundo dizendo A,
e a palavra do Senhor dizendo B. E convém fazermos B, porque convém agradar a Deus que está nos céus, ao invés de agradar os homens. Sim, aquelas leis, normas ou condutas que são universais e que não se contradizem com a palavra do Senhor, a gente pratica normalmente, através daquilo que é dentro da lei ou daquilo que é dentro da ética. Mas o que não é, a gente faz uma pequena rebelião espiritual. Imagine, se legaliza-se determinadas situações, nós vamos seguir. Se tiver de acordo com a palavra do Senhor, seguiremos. Se não, imagine um dia que seja proibido pregar o evangelho. Você vai deixar de pregar? Não. Você vai continuar pregando o evangelho de Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo, permitido ou não permitido. Glória a Deus que nesse momento nós temos ainda permissão para pregar o evangelho do Senhor. Então, cultura é toda norma, lei, regra estabelecida por uma sociedade e seguida por ela. O que é proposto por Jesus Cristo e sua palavra é contracultural. Entenda, não é contra a cultura de um local, mas sim é uma nova perspectiva, uma nova realidade. O estabelecimento do reino de Deus determina que as coisas que eram conduzidas de uma forma, agora passam a ser conduzidas sob a ótica do reino de Jesus. E sob o olhar de Jesus, algumas determinadas condutas que antes eram adotadas, agora são trocadas por outras. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre algumas lógicas que para o mundo parece ser loucura, mas que nós devemos seguir, porque essa é a lógica do reino de Deus. Eu começo, amados irmãos, com um exemplo. Na década de 70, especificamente no ano de 1970, o Brasil ganhou pela terceira vez a Copa do Mundo de Futebol, com aquele que viria a ser conhecido como um dos melhores times de todos os tempos. Pelé, Tostão, Jairzinho, furacão da Copa, Zagallo como técnico. E tinha um cara que era o cérebro do time. E pasmem, não era o Pelé nem era o Rivelino. Era um cara chamado Gerson. E esse Gerson ficou muito conhecido, não apenas por ter ganho a Copa em 1970, mas através de uma propaganda de cigarros que eu queria mostrar para os irmãos. Isso aconteceu no ano de 1976, para vocês entenderem o que é cultura. Se puder soltar o áudio. Tem alguém aqui na mesa de som para áudio? Segura um pouquinho aí, minha irmã. Lá vem ele. Um dos entre eles bowlers, Patrick. Solta o som aí, Patrick. Pode soltar. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila. Gerson, sério. Talvez vocês não conseguiram entender que é uma propaganda antiga, mas o entrevistador pergunta assim ao Gerson, pode acender as luzes. Gerson, por que você escolheu o cigarro Vila Rica? E o Gerson olha para ele e diz, olha, eu gosto de levar vantagem em tudo. E eu sei que você também gosta de levar vantagem. O Vila Rica é mais barato e tem a mesma qualidade. Leve vantagem você também. Isso ficou entranhado na cultura brasileira, conhecido como a Lei do Gerson. Diz que anos depois, Gerson se arrependeu de ter feito tal propaganda. Porque aquilo atrelou, não ao que ele conduziu o Brasil a ganhar um campeonato mundial, mas sim
a lei da malandragem. No Brasil, no mundo todo, o Brasil é conhecido como o país do jeitinho. Do jeitinho, quando a gente está irregular e corrompe o guarda. O jeitinho que, para diminuir a conta de luz, a gente faz um macaco ou gato, depende do local do país onde se chama, ou jacaré no hidrante. O Brasil, lá fora, é muitas vezes mal visto e chamado de o país dos espertos. Tem uma parte que está cortada nessa propaganda que ele diz isso. O mundo é dos espertos. E pasmem, infelizmente, tal cultura tem entrado nas igrejas. A igreja dos espertos, a igreja dos malandros, a igreja que não importa se vai ferir a ética ou a palavra de Deus, o importante são números, não são pessoas, são dados. As pessoas não são tratadas mais como corações e como mentes, como almas e espíritos. Elas são tratadas unicamente como cifras. Diga comigo assim, misericórdia. O Brasil, durante muito tempo, as pessoas ficaram conhecidas, obviamente não a totalidade das pessoas, como levar vantagem em tudo é bom, o jeitinho brasileiro é o correto e o mundo é dos espertos. Parece até o Darwin falando, né? O mundo é dos mais fortes. Porém, o que Jesus nos ensina é contracultural. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Para subir para os céus, não tem jeitinho brasileiro. E a gente vai fazer um engembrado aqui para conseguir um terreninho para tu no céu. Está repreendido, meu irmão. Para subir para os céus tem que ter uma vida no altar, vida de santidade, guiado pela nossa bússola moral, palavra do Senhor. A palavra encarnada, Jesus Cristo, habita em nossos corações. E diante disso, por uma porta extremamente estreita, é que a gente vai passar, porque é difícil passar por ela. Mas se você ouvir em algum lugar, em outra igreja, alguém dizendo assim, vinde como estais, permaneça com seus pecados de estimação, pode ter certeza que é a igreja do Gerson. É a igreja dos espertos. É a igreja do jeitinho. Mas a Cristo ao tema é a igreja de Jesus Cristo. Na lógica do mundo, o líder é bajulado. Na lógica do mundo, o líder é exaltado. Na lógica do mundo, o líder comanda. Na lógica de Deus, a gente aprendeu lendo João 13, o líder é servo. O evangelho é uma cruz vazia, você pode dar um glória a Deus? Mas para nós que somos servos, o evangelho é uma bacia com água e uma toalha amarrada na cintura. E Jesus sentando na mesma mesa, onde havia um traidor, um negador e 10 que iriam o abandonar. Conhecendo o coração de cada um deles, tira a sua capa, coloca uma toalha na cintura, pega os pés sujos, calejados, de Pedro que iria negar, de Judas que iria trair, dos outros 10 que iriam abandoná-lo, e começa a lavar os pés dos discípulos, porque no evangelho contracultural, o mestre dá o exemplo. E eu vejo sobre esse lugar, pastor Cássio, bacias com água. E eu vejo sobre esse lugar toalhas envolvidas à cintura, a começar pela liderança e se estender por todo o corpo de membresia dessa igreja. E eu creio que baseadas nessa contracultura do evangelho, assim nós seguiremos rumo aos céus de glória. Não tem como, meu irmão, não falar de Filipenses 2, 5, 10, que eu sempre falo que é o texto áureo da minha vida.
tende em vós, apóstolo Paulo falando, o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou a forma de servo, servindo como um homem, e achado na forma dos homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. A posição do Deus sentado no trono foi trocado por uma cruz, e agora ele está de volta no trono, porque quem serve recebe galardão. O do nosso mestre é que ele está sentado no trono. Qual é o seu galardão por você servir? Diga para quem está do seu lado: o seu galardão é ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, para a casa que eu vos tenho preparado, desde a fundação do mundo. Quantos aqui são servos do Senhor? Tem algum líder aqui nessa igreja? Levante sua mão. Líder, pastores, diáconos, líderes e PGs. Eu declaro sobre a vida de vocês bacias com águas e toalhas envoltas na cintura. Líder aqui não é bajulado, líder aqui não é babado, líder aqui não faz parte de panelinha, líder aqui não é alguém que é intocável, líder aqui lava os pés dos discípulos. No evangelho contracultural de Jesus, no reino de Deus, o último é o primeiro. Já no mundão, o último é desclassificado. Não é isso? Vestibular, último lugar, desclassificado. Fórmula 1, chegou em último, desclassificado, perdeu. Pior, futebol, Santa Cruz, rebaixado. É pior ainda, né? Nem desclassificado. É, Gabriel, é assim, tem que receber. É, Will, é isso mesmo, é a verdade. Né? Rebaixado ainda mais. Mas no evangelho de Jesus, o último é o primeiro. Mateus 20. Jesus começa a falar a parábola do dono da vinha. Diga para quem está do seu lado, preste atenção. Aí Jesus começa a dizer assim: certo homem tinha uma vinha, e chegou o dia da colheita e consequentemente o dia do pagamento. E ele percebeu que a quantidade de trabalhadores na vinha não eram suficientes. Sobre a Cristotema, a quantidade de trabalhadores não é suficiente ainda. Vai chegar mais. Aí o dono da vinha sai em busca de novos trabalhadores. E ele chama uma leva às 9 da manhã, outra leva ao meio-dia, outra leva às 9, às 3 da tarde e outra às 6 da noite. Termina a colheita e ele começa o pagamento. E pasmem, ele começa pagando quem chegou por último. E aqueles que já trabalhavam com ele recebem no final. Eita, que dono injusto, né? Não. De quem é a vinha? De quem é a vinha? É dele. Quem é que acertou o salário? É ele. Tenho certeza que ninguém ali foi enganado não, pastor Lama. E o detalhe, o que os últimos receberam foi o mesmo valor que os primeiros receberam. Aí há uma rebelião. Mas mestre, dono da vinha, eu ia chamar de vinheteiro. Não, vinheteiro é outra coisa, né? Vinícola, deve ser alguma coisa, viniculador, sei lá. Cara lá do Rio Grande do Sul, rapaz, a gente chegou primeiro, está recebendo por último e ainda recebe o mesmo tanto. Como é que pode um negócio desse? O dono da vinha sou eu. Essa parábola é uma alegoria de Jesus chamando os judeus e Jesus chamando a Cristotema.
Ele revelou sobre os judeus: venham, vocês estão há muito tempo trabalhando comigo, mas o pagamento está garantido. Só que os caras estão chorando porque Jesus chamou a Cristotema. E a gente vai receber o mesmo pagamento. Mesmo chegando depois, mesmo chegando por último, a gente vai receber o mesmo pagamento. Ainda em Mateus 20, a mãe de Tiago e João não entendeu nada da parábola. Aí ela diz assim: ô Jesus, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Bota Tiago de um lado do trono e João do outro. Não entendeu nada. E Jesus: meu Deus, acabei de ensinar que os últimos são o primeiro. E a outra está preocupada onde é que Tiago e João vão sentar nos céus. Deixa eu dizer onde é que você vai sentar nos céus, meu irmão. Na mesa. É suficiente para você dar um glória a Deus? Se vai ser na direita, na esquerda, na frente, na cacunda de Jesus, eu não sei. Eu quero estar lá com Jesus. E você vai estar lá também. Para terminar de quebrar os caras na emenda, Jesus vê 2 cegos, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tudo isso no capítulo 20. Ele conta uma parábola, ele fala com a mãe de Tiago e de João, e ele agora faz uma cura. Está tudo interligado. Aí Jesus olha assim: olha os últimos aí, ó. Olha os últimos chegando ali, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é meio brincalhão, né? O que é que você quer que eu faça? Aí esse cara: me dá um cão-guia? Me dá uma bengala? Não. Nós queremos ver, mestre. Tu pode dar um cão-guia, mas tu faz além. Que vocês vejam, que seus pecados sejam perdoados. E pode ter certeza que aqueles homens não estavam preocupados em que local eles iriam sentar à mesa com Jesus. Agora eles enxergavam o mestre face a face, porque chegaram por último e viram o mestre primeiro. Diga comigo: na cultura do evangelho, diga mais forte, irmão, na cultura do evangelho, o líder é servo, o último é o primeiro, e o pequeno é grande. Vamos entender? Coloca aí, minha irmã, Lucas 9, 46 a 48. Emergiu entre os discípulos uma discussão. Esses caras não estão entendendo nada. Sobre quem dentre eles seria o maior. Os caras: rapaz, eu acho que é Pedro, eu acho que é João. Mas Jesus, conhecendo os seus anseios mais íntimos, tomou uma criança, colocou-a em pé ao seu lado e afirmou: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, o Pai. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é o grandioso. O que é que diz a cultura do mundo? O maior é o maior. E o menor é o menor. É o anão lá da Cinderela. E eu nem pensei na Cinderela da Disney. Eu pensei na Cinderela do Canal 2. É Cinderela. É 7 anões, meu irmão? É Branca de Neve, é? E por que ela é Cinderela e tem um anão? Agora eu fiquei confuso, pastor. Vou mandar essa pergunta para a TV Jornal. No mundo, o maior é o maior. Maior time, maior estado, maior economia. Mas no Evangelho de Jesus, o menor é o maior. Os caras estão discutindo entre eles quem é o maior. Aí Jesus pega um catarrento, que o pastor Lama sempre fala, coloca em pé do lado dele e diz: olha, tá vendo esse aqui? Você pensa que uma criança naquela época, feita as que estão lá dentro, né? Cabelinho escovado, né? Limpinha, cheirosa. Um da gente às vezes tem uns grude. Não é isso? Imagina uma criança de 2000 anos atrás. Cheia de remela, de catarro, mal comportada. Aí Jesus olha para eles e diz: ó, estão vendo esse aqui, ó? Aquele que entre vós for o menor,
esse sim é grandioso, porque no evangelho contracultural de Deus, importa que nós diminuamos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Lucas 7. Jesus olha para João Batista e diz assim, ó, tá vendo ele? Dos nascidos de mulher, esse é o maior que já teve. João poderia, né? Uau, eu sou o maior, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Noé, do que Adão. Aí Jesus, calma. Porém, qualquer um que for o menor do reino dos céus será maior do que João. Eu estou vendo alguns maiores do que João aqui hoje. Porque se fazem pequenos, porque não precisam aparecer, porque são crentes dos bastidores, mas continuam sendo crentes. E se você não é um crente dos bastidores e está em algum holofote aqui, que seja para a honra e glória do Senhor, mas que você diminua e Ele cresça. No evangelho contracultural de Jesus, o louco é sábio. 1 Coríntios 3, do 18 ao 20 diz: ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia, essa palavra é para mim, viu? Eu, que muitas vezes acho que sou demais, começa a porrada em mim, e eu me exponho aqui. De acordo com os padrões desse nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Louca. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, são elucubrações vãs, são vãs filosofias. Você já viu aqui o cara pregando lá na macaxeira? Quem já viu aqui? Eu já vi. O pastor já viu indo lá para a Federal. Sabe qual o nome que aquele cara leva, pastora Débora? Louco. Mas deixa o louco pregando o evangelho. Sabe que nome muitas vezes a gente leva aqui na nossa igreja? Louco. Olha ali um que leva nome de louco. É mentira, pastor Leandro. Esse é louco. Tá aqui é uma loucura. Ter esse aparelho de som é uma loucura. E para onde a gente vai é uma loucura, mas aos olhos de Deus está nas mãos dele, vai acontecer. Importa que o mundo ache que somos loucos, mas que na realidade a sabedoria do Senhor possa inundar os nossos corações. No reino de Deus, os que choram devem sorrir. Já no reino do mundão, quem chora, tem mais que chorar mesmo. Quem chora, só chorar não é suficiente, tem que entrar numa depressão. Diga comigo, está repreendido. Se há um choro e você chora, e você tem direito a chorar, Jesus também chorou, isso não vai se tornar depressão. Mateus 5, quando Jesus está ensinando no Sermão do Monte, no versículo de número 10, Jesus começa a dizer assim: bem-aventurados, que significa felizes, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11, felizes sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. 12, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas
que foram antes de vós. Se o mundo diz que é para você chorar, se enclausurar, se prender dentro do quarto, entrar numa ansiedade profunda, uma depressão profunda, eu quero dizer para você que Deus vai utilizar desse instrumento do choro para que você viva momentos de alegria. Qual é a de alguém que é perseguido? Ou ele vai chorar, ou ele vai querer se vingar. Mas nós nos alegramos e exultamos, alegria ainda maior, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de nós. E como boca de Deus neste lugar, perseguições virão sobre essa igreja, mas nós nos exultaremos e alegraremos no Deus de nossa salvação, porque a obra está sendo feita. No reino de Deus, o fraco é forte. No reino do mundo, o fraco é fraco. Olha lá, cara fraco, mente fraca, corpo fraco, atitude fraca, time fraco. Fraco. Só que no evangelho de Jesus contracultural, na lógica de Deus, o fraco é forte. 2 Coríntios 12:10. Por este motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas fraquezas, diga amém. Nas ofensas, diga amém. Nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porquanto, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Joel 3:10. Forjai espadas nas vossas enxadas. Sabe o que Deus está falando a Joel? Pega a enxada, um instrumento que é para agricultura, e faz dela uma espada. Pega um objeto que é fraco e faz dele o objeto que vai ser a tua vitória. Das vossas podadeiras, faz lanças. Daquilo que é usado para cortar a planta, faça uma lança. Aquilo é um objeto improvável. E Deus, através de Joel, completa dizendo: ao fraco, diga, eu sou forte. No reino de Deus, quem perde é que ganha. No reino dos homens, quem perde, já era. Perdeu. Em Mateus 16, 24 e 25, diz que Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, encontrará a vida verdadeira? Não. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a vida verdadeira. Quando a gente aceitou Jesus, a gente perdeu muita coisa, meu irmão. Algumas amizades, perdeu comportamentos, perdeu determinados pecados, e por amor de Jesus, aí foi que nós encontramos graça, misericórdia, o carpinteiro que nos sara, que nos cura, encontraremos os céus de glória, encontraremos os nossos irmãos, porque na lógica de Deus, quem perde, acha. Evangelho, escute essa, não é jogo do tigrinho. Diga para quem está do seu lado: evangelho não é jogo do tigrinho. Por que evangelho não é jogo do tigrinho? Ali você acha que está ganhando, só está perdendo, só está se quebrando. Por isso, irmão, se você joga, deixe de jogar.
Você sabia que o brasileiro está viciado em jogo? 20% do bolso da família está indo para jogo. Deveria estar indo para comida, para roupa, está indo para jogo. Porque as pessoas estão achando que esses influencers marginais. E tem pastor do Tigrinho, viu? Tem pastor do Tigrinho. Church Bet. Tem, eu já vi. Enganando os fiéis, meu irmão. Porque não bastava pastor Lamartine enganar, às vezes, na oferta e no dízimo. Agora quer enganar no Tigrinho. Diga misericórdia. Church Bet, Tigrinho, Jesus Bet, já vai ter. A gente ri, mas é para chorar, meu irmão. O negócio tem um caba lá no Rio de Janeiro fazendo isso. Tu conhece. Não é tu que faz, não, mas tu conhece, eu tenho certeza. Tu conhece os buracos todinho ali no Rio. O evangelho não é jogo do Tigrinho, não. Que é perde, não. No evangelho a gente perde. Na realidade a gente gasta o nosso tempo e ganha a vida eterna. E eu termino com uma última lógica. Talvez devam ter outras no evangelho que não me foram reveladas, mas vou ler mais a Bíblia para buscar outras. Se você conhece alguma, me procura. No final, que eu quero aprender. No reino de Deus, quem morre é quem vive. Não, você deveria ter dado um glória do maior que tivesse. No Evangelho de Jesus, quem morre é quem vive, irmão. Parábola do filho pródigo, tão explanada aqui pelo nosso pastor Lama, de forma tão brilhante. Um rapaz pede sua parte na herança, vai viver uma vida irresponsável, e é pródigo porque ele é gastador. Pródigo significa gastador, irresponsável. Gasta toda a sua parte da herança. E numa terra distante, que começa a viver uma sequidão, uma aridez, ele finalmente cai em si. Ele achava que livrar-se do pai era o verdadeiro sentido da vida. Mas somente quando ele se encontra numa condição moral, espiritual e financeira desgraçada, é que ele entende o erro que ele cometeu. E ele começa a trabalhar num chiqueiro. E no chiqueiro a palavra de Deus diz que ele comeu as bolotas dos porcos? Não. Ele desejou comer, então nem comer ele comeu. E aí ele caiu em si. Pequei contra o meu pai. Pequei contra meu irmão. Pequei contra os céus. Eu vou ter com meu pai. Porque na casa do meu pai tem uma mesa. E o que tem nela não são bolotas de porcos. É pão e vinho. E água para eu me refrescar. E leite para eu me nutrir. E um novilho cevado para eu me alimentar. Eu não quero nem ser chamado mais de filho. Eu quero ser tratado como um servo. Sabe de uma coisa? Eu vou morrer. Eu vou morrer para minha condição de irresponsabilidade. Eu vou morrer para o pecado que me distanciou do meu pai. Eu vou morrer para minhas próprias ideias, que me fizeram pegar uma parte da herança e ir embora para distante dele. E quando aquele filho retorna para casa, o pai está esperando, dá um abraço caloroso naquele filho, coloca um anel no seu dedo, coloca sandálias nos seus pés, o veste com uma nova túnica, manda matar o novilho cevado, dá uma grande festa e explana as lógicas sublimes do reino de Deus, dizendo assim: porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Para o mundo, o que está morto recebe uma coroa de flores, uma sepultura ou um crematório.
crematório. Para Jesus, o que está morto, só basta uma palavra dele dizendo assim: Lázaro, sai para fora. Basta uma palavra dele dizendo assim: pastor Gabriel, deixa eu tocar no esquife deste caixão. Basta uma palavra dele dizendo assim: está consumado. E ao terceiro dia, aquilo que era uma lei do mundo é quebrada em Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Jesus reviveu. Fica de pé comigo nessa noite, meu irmão. Diga para quem está do seu lado: se você é fraco, aí é que você é forte. Se você acha que você é o último, você será o primeiro. Se existe morte sobre alguma área da sua vida, diga assim para ele: Jesus chegou. A lógica do mundo não pode alcançar a igreja do Senhor. A lógica do mundo não pode ser maior do que a palavra do Senhor. A lógica do mundo diz que não era para a gente estar aqui, mas a lógica de Deus, a gente está vivo, está de pé, está respirando, exaltando o nome dEle, esperando a sua volta. Na lógica do mundo, nenhum fenômeno vai acontecer, mas a lógica de Deus, Ele vai rasgar os céus, nós subiremos, nós veremos o Mestre face a face, porque a lógica de Deus mudou o meu quadro, mudou a tua vida, mudou a nossa história. E essa lógica hoje quer te alcançar, porque o que estava morto é capaz de reviver, o que estava perdido é capaz de ser achado, e quem não tinha lugar na mesa, através de Jesus, hoje, com sua lógica, senta à mesa.